Fala galerinha do sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor William. Eu quero que vocês peguem lá na página 42 da apostila, tá? Que hoje vocês vão aprender a calcular o mínimo múltiplo comum entre dois números ou mais, tá? Porém, antes de nós calcularmos o mínimo múltiplo comum, vamos relembrar como eu calculo o múltiplo de um número, tá? Porque nós utilizamos isso aqui para calcular o mínimo múltiplo comum. Se eu quero calcular os múltiplos de 8, como que eu represento? M, entre parênteses, 8. Qual é o primeiro múltiplo de 8? Vamos ver se vocês lembram. 0. Lembra que os múltiplos são os resultados do número 8 sendo multiplicado com algum outro número natural? Que na verdade é a tabuada do 8, começando pelo 0. Depois, 8, 16... 24, 32 e assim por diante. A sequência dos múltiplos do número possui um fim? Não. A sequência dos múltiplos do número é uma sequência infinita, ou seja, não possui fim. Começa no zero e segue para o infinito. Agora nós vamos aprender a calcular o mínimo múltiplo comum entre dois números ou mais, beleza? Vamos só entender o que é cada uma dessas palavrinhas. O que é mínimo? O que significa mínimo na matemática? O menor. O que é múltiplo? São as sequências dos múltiplos. E o que é incomum? É que tem ao mesmo tempo, que tem tanto em um quanto no outro. Então, quando a gente calcula o mínimo múltiplo comum, a gente está buscando o menor número que tenha na tabuada de um número e também tenha na tabuada do outro. Beleza? Então, vamos lá na página 42. Ler a explicação sobre mínimo múltiplo comum. Tom estava doente e o seu dono levou ao veterinário. Após alguns exames, foram indicados dois medicamentos, um de 4 em 4 horas e outro de 6 em 6 horas. Os dois medicamentos foram aplicados às 8 horas da manhã, então um tinha que ser tomado de 4 em 4 horas e o outro de 6 em 6 horas. E ele tomou os dois às 8 horas da manhã. Quantas horas após a primeira dose os remédios serão aplicados juntos em tom novamente? Para responder essa questão, podemos usar os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6. Então, primeiro de tudo, vamos calcular os múltiplos de 4. Isso aqui tem na apostila de vocês, não tem necessidade de copiar. Vamos então escrever alguns múltiplos de 4? Primeiro, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim por diante. Eu aconselho, quando vocês forem calcular mínimo múltiplo comum, escrever no mínimo 6 de cada um deles. Se você ainda não achou o mínimo múltiplo comum, escreve mais de um, escreve mais do outro e assim por diante. Depois vamos calcular os múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, opa, pulei um, 24, 30, 36 e assim por diante. Foi isso que ele falou para a gente fazer. Em seguida, escreva os múltiplos em comum. Quem são os múltiplos em comum tanto na sequência dos múltiplos de 4 quanto na sequência dos múltiplos de 6? O 0. Qual mais que aparece tanto aqui em cima quanto aqui embaixo? Tanto nos múltiplos de 4 quanto nos múltiplos de 6? O 12. Qual mais? O 24. E assim por diante. Bom, contamos alguns múltiplos em comum, mas à medida que a gente vai aumentando pode ter mais. Por fim, considera-se como o menor múltiplo comum, exceto o 0. Qual deles é o menor número que aparece tanto nos múltiplos de 4 quanto nos múltiplos de 6, desconsiderando o 0? Muito bem, quem respondeu o 12. Então, pessoal, o M.M.C, que significa mínimo múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum, o MMC, entre 4 e 6, nós indicamos dessa forma aqui, NMC, aqui dentro eu coloco os números ao qual estou calculando o mínimo múltiplo comum, separo por vírgula, entre 4 e 6 é 12. É o menor número que aparece tanto na sequência dos múltiplos de 4, quanto na sequência dos múltiplos de 6, fora o 0. O 0 a gente não considera para mínimo múltiplo comum. Então, significa que os remédios serão aplicados novamente no Tom 12 horas após o que ele tomou. Ele não tinha tomado remédio
às 8 horas da manhã, os dois. Depois um ele vai tomar após 4 horas, o outro após 6 e assim por diante. Mas depois de 12 horas vai acontecer ele ter que tomar os dois na mesma vez, os dois simultaneamente. Então se ele tomou um 8 horas da manhã, depois de 12 horas, ele tomará os dois novamente. 8 mais 12, 20. Então ele tomou os dois juntos às 8 horas da manhã e vai tomar os dois juntos de novo somente às 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite. Beleza? Quero que vocês tenham pegado bem essa questão aqui do mínimo múltiplo comum. Para eu calcular o mínimo múltiplo comum entre dois números, escreva a sequência de um, escreva a sequência de outro e observe qual o menor número que aparece nos dois, com exceção do zero. Beleza? Eu quero que vocês peguem agora o caderno de matemática. Nós vamos juntos fazer o exercício 1, beleza? Então, lá na página 43, o exercício 1, ó. No caderno. Pausa aí para escrever lá no caderno. Determine o MMC entre os números A, 5 e 8. Para eu determinar o MMC entre 5 e 8, primeiro eu escrevo os múltiplos de 5. Vamos escrever ali os 6, 7 primeiros múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ah, o professor escreveu a sequência dos 11 primeiros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Escrevi a sequência dos 11 primeiros. Não tem problema. Vou fazer a mesma coisa com os múltiplos de 8. Tá vendo que primeiro a gente calcula separadinho. Talvez, pessoal, os pais de vocês tenham aprendido de uma forma um pouquinho diferente. Mas vocês aprendem essa forma um pouquinho depois, tá? Quando vocês ainda entenderam que são números primos, o que é fatoração. Daí vocês vão aprender provavelmente como alguns pais aí, os responsáveis de vocês, sabem fazer. Beleza? Os múltiplos de 8. Primeiro, 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 e 80. Eu fiz aqui em cima até como se fosse o 5 vezes o 10 e aqui embaixo até como se fosse o 8 vezes o 10. Mas lembrando que eu vou colocar até as reticências aqui, para vocês nunca esquecerem que isso aqui continua. Tá? Agora nós vamos observar quais são os múltiplos em comum. O 0, que é múltiplo de todo número. Depois, qual mais é em comum? O 40. Temos algum em comum ainda ali? Até onde a gente escreveu? Não. Agora, qual é o menor número em comum aos múltiplos de 5 e aos múltiplos de 8, com exceção do 0? Se eu tiro 0, o primeiro que a gente encontrou, pessoal, não é o 40? Sim ou não? Sim, professor. Então, como o 40 é o primeiro que a gente encontrou, o 40 é o menor. Antes do 40 não tem ninguém que se encontre que seja comum aos múltiplos de 5 e aos múltiplos de 8. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 8 é 40. Beleza? Agora vamos realizar o exercício, a letra B. Será que cabe aqui? Acho que cabe, né? O MMC entre 10 e 12. Primeiro eu vou calcular os múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Agora eu vou calcular os múltiplos de 12. Mas vamos pensar assim, pessoal, eu começo pelo 0, certo? O 0 eu não considero como mínimo múltiplo comum. Mas vamos escrever os múltiplos de 12 até eu achar alguém que seja em comum com os de cima? Não necessariamente eu vou precisar escrever todos até o 12 vezes o 10. Se eu chegar em algum número que também é aqui em cima, eu já posso parar.
porque ele vai ser o menor. Os maiores já não interessam mais. Então, 0, o próximo. 12, 24, 36, 48. Ó, é 12 vezes 1, 12, 12 vezes 2, 24, 12 vezes 3, 36, 12 vezes 4, 48, 12 vezes 5, 60, depois 72 e assim por diante. E também continua. Só que olha aqui, pessoal. Eu já sei que o zero é incomum. Até então, eu não tinha achado nenhum número em comum a eles. Até chegar no 60. Depois do zero, o 60 não é o próximo em comum aos múltiplos de 10 e aos múltiplos de 12? Então, o mínimo múltiplo comum entre 10 e 12 é 60. Acabou. Beleza? Tranquilinho? Vamos fazer a letra C agora. Pausa para copiar. Foi. O mínimo múltiplo comum entre 24 e 36. Primeiro, vamos calcular os múltiplos de 24. Pessoal, se vocês não conseguirem fazer de cabeça, vocês podem ir armando a continha de multiplicação do lado. Vou fazer isso com 36 para vocês observarem. 24, 0, 24, 48. Ó, 24 vezes 0, 0. 24 vezes 1, 24. 24 vezes 2, 48. Ah, professor, mas eu não lembro quanto que é 24 vezes 3. Olha aqui do ladinho, ó. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Opa, o próximo é 72. Ah, professor, mas agora 24 vezes o 4. Eu não consigo de cabeça. Faz aqui do ladinho, não tem problema nenhum. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8, com 1, 96. Professor, e 24 vezes 5? Também, se você quiser ir somando, você pode. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2 é 10. Com 2, 12. 120. E assim por diante. Beleza? Tranquilo? Bom. Agora vamos fazer os múltiplos de 36. Lembre-se, começa pelo zero aqui também. Se eu chegar em algum número que já tem ali em cima, eu posso parar. 36 vezes 0, 0. 36 vezes 1, 36. 36 vezes 2 dá 72. Opa! Fora o 0, eu já não achei o 72? Se eu continuo escrevendo aqui, todos os números serão maiores. Pode ser que se encontrem mais números em comum? Pode, mas serão maiores. Só que como eu quero calcular o mínimo múltiplo comum, eu tenho que procurar o menor. Qual é o menor número que vai estar na sequência dos múltiplos de 24 e dos múltiplos de 36? O 72. Então, o mínimo múltiplo comum entre 24 e 36 é 72. Beleza? Letra D, 15 e 25. Vamos lá. Primeiro, os múltiplos de 15. Mesma coisa aqui, criançada. Se tem dúvida, arma a continha aqui do lado, não tem problema. Beleza? 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. 15 vezes 5, 75. E assim por diante. Vou fazer até aqui. Se por um acaso eu construir alguns números aqui e eu não chegar em nenhum em comum ao de cima, daí eu continuo fazendo os múltiplos aqui em cima. Tá? Aqui também, ó, os múltiplos continuam. Até chegar em algum comum. Agora os múltiplos de 25. 25 vezes 0, 0. 25 vezes 1, 25. 25 vezes 2, 50. 25 vezes 3, 75. Opa! Fora o 0, o 75 não é o primeiro número que se encontra, tanto na sequência dos múltiplos de 15 quanto dos múltiplos de 25. Então, fora o 0, o 75 vai ser o menor número em comum às duas sequências. Então, o mínimo múltiplo comum entre 15 e 25 é 75. Beleza? Pausa para copiar.
Vamos apagar. Letra E. Ó, a letra E muda um pouquinho já, não são mais 2 números, são 3 números, aliás. O 4, o 6 e o 10. Professor, e como que eu faço para tirar o mínimo múltiplo comum entre os 3 números? Eu vou calcular primeiro a sequência dos 3 números e depois ver o menor número que está em comum nas 3 sequências, diferente do zero. Então vamos lá. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, depois 8, 12, 16, 20, 24, 28, opa, pulei um de novo, 32, 36 e o 40. E continua, beleza? 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 33, 33, 40, certo? Agora os múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. E continua também. Beleza? Tranquilo? 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 58, 54, 60. Agora os múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e assim por diante. Vamos verificar se tem um número que aparece nas 3, quais números aparecem nessas 3 sequências. Se eu não tiver um menor que aparece nas 3, eu continuo a minha sequência até onde eu puder. O 0 aparece nas 3. O 4 aparece nas 3? Não. O 8 nas 3? Não. O 12 aparece só nesses 2, mas aqui embaixo não tem. O 16 só em uma. O 18 também só em uma. O 20 aparece aqui na do 4 e na do 10. O 24 aparece aqui e aqui, mas não aparece aqui. O 30 aparece nesses 2. O 40 aparece aqui e aqui, mas não aparece aqui. O 30 também. 50 só aqui, 36 só ali, aí aqui também, mas não aparece aqui nesse terceiro. 28 não, 42 não, 36 não, 48 não. Opa, então significa que nós vamos ter que continuar. Vamos tentar continuar essa daqui. 44, próximo, 48, 52, 50, 56, 60. Opa! 4 vezes 11, 4 vezes 12, 4 vezes 13, 4 vezes 14, 4 vezes 15. Olha aqui que legal. Vocês observaram que a gente não tinha um número em comum, as 3 sequências, até o 40 que o professor tinha escrito? Até aqui eu não tinha um número em comum. Quando a gente não tem um número comum, a gente continua uma. Por que o senhor continuou do 4, professor? Porque eram os menores números. Então eu continuei dos menores números. Olha o que eu achei. Um 60 aqui, um 60 aqui e um 60 que tem aqui também. O número 60 não tem nas 3 sequências de múltiplos? Então, o mínimo múltiplo comum entre 4, 6 e 10 é 60. Beleza? O mínimo múltiplo comum, pessoal, não necessariamente vai ser um número pequeno. O mínimo que a gente fala é o primeiro, é o menor das sequências, mas não que necessariamente vai ser um número com um valor menor, tipo assim, 6, 2, 8, 10. Pode ser que o mínimo múltiplo comum seja até tipo 1000, o mínimo múltiplo comum entre dois números, não tem problema nenhum. Beleza? Pausa para copiar, que o professor vai apagar para fazer a letra F. Foi? Foi. A última, 6, 8 e 12. Então vamos fazer ali os múltiplos de 6 primeiro. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, depois
54, 60. Agora vamos fazer os múltiplos de 8. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Ó, vamos fazer agora os múltiplos de 12. 0, 12, 24, 48. Ah, professor, não lembro. Lembra que pode fazer a conta aqui do lado. 60, 72, ó. 72 mais 12 vai dar 84. 84 mais 12, 96. 96 mais 12 mais 10, 106, 108. Mais 12, 120. Vamos ver quais números aparecem na sequência dos 3 agora. O 0 aparece na sequência dos 3. Aqui tem 6, nas outras não tem. Aqui tem 12, tem só em 12, aqui não tem. 18, 8 também não. 16 é só aqui. O 24, ó, aparece nos 3. O 30 não aparece nos 3. O 36 não aparece nos 3. O 42 não aparece nos 3. O 48 não aparece nos 3. O 54 não aparece nos 3. 69. Bom, já encontrei. Fora o 0, o menor número que aparece na sequência dos 3, tá vendo que aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 12. Porém, aqui eu não tenho. Então, não posso considerar, tá, pessoal? Tem que aparecer nos 3. Quando é só 2, eu comparo só as duas sequências. Quando é 3 ou mais, eu comparo as 3 sequências. Então, o mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 12 é 24. Sempre buscar o menor número que aparece na sequência de todos os números diferente do 0. Beleza, pessoal? Na quarta-feira sai vídeo de correção e também a realização de alguns outros exercícios aqui da apostila. Tranquilo? Obrigadão? Falou!